Olá, meu nome é André Brown, trabalho na CESU e sou coordenador de projetos. Estou à frente aí para auxiliar vocês e dar suporte na implantação das CPAs, das comissões próprias de avaliação que estão sendo implantadas nas FATECs. Então a gente vai conversar um pouco sobre as questões que vocês vão desenvolver como membros da comissão própria de avaliação. Primeiramente, é bom a gente aí reforçar que isso é uma exigência presumida em lei, é uma exigência aí que a Lei 10.861, já desde 2004, dos Sinais, preconiza que toda instituição de ensino superior deve ter a sua comissão própria de avaliação. E que, como a gente está instituindo essa comissão nas FATECs, a primeira edição disso, vamos dizer assim, ou a primeira formação dos membros, ela é feita por indicação do dirigente máximo da instituição, e essa primeira CPA vai desenvolver os regulamentos, a metodologia, o projeto de avaliação e, inclusive, as regras para eleger a próxima comissão. Mas nesse primeiro momento, de acordo com como está a lei, eu vou ler na íntegra para vocês perceberem aqui, a constituição da CPA deve ser por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, entendendo cada FATEC como uma unidade ou uma instituição de ensino superior, é o diretor da FATEC que indica os primeiros membros, aprova em congregação e, posteriormente, se inicia os trabalhos da CPA. Bom, essa fase vocês já devem ter passado, Mas para a gente reforçar, vocês já passaram porque vocês estão aí com a comissão que foi indicada pelo diretor e aprovada na congregação ou comissão de implantação. Mas para reforçar essa questão, eu tenho uma outra legislação, que é a Lei 16.279, que ela é do Plano Estadual de Educação, que também reforça, nas metas previstas do Plano Estadual de Educação, que dentro de uma estratégia, especificamente da meta 13, ela diz para a gente que o Plano Estadual de Educação deve induzir um processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, e tanto públicas quanto privadas. Então, nesse sentido, é fortalecer a participação das comissões próprias de avaliação e aplicação de instrumentos, que orientem aí as dimensões a serem fortalecidas. Então vejam, a ideia da CPA é que ela seja aí um instrumento, inclusive, para auxiliar na gestão do diretor da unidade, onde possam ser coletadas informações, sempre pensando na melhoria contínua. É uma avaliação para buscar melhoria, para nutrir e auxiliar a gestão da unidade. E essa exigência dos Sinais, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ela prevê a autoavaliação, que é essa avaliação interna realizada pela CPA. Então, cada FATEC está implementando a sua CPA e vai começar aí a fazer as suas avaliações. Só que essas avaliações têm algumas diretrizes. O Sistema Nacional de Ensino Superior ou de Avaliação do Ensino Superior, ele prevê usar alguns instrumentos ou documentos como fonte de dados, de base para que vocês possam avaliar aí as diferentes dimensões na unidade que vocês atuam. Geralmente, analisa-se também projeto pedagógico, projeto institucional, e a gente tem outras fontes de dados como o cadastro dos cursos, os marcos legais e o próprio censo, que a unidade participa todos os anos, inserindo os dados de corpo docente, de alunos, concluintes, egressantes, etc., no sistema que é do Sistema Federal de Educação. Então, para a gente reforçar isso, gente, a atuação de vocês é muito importante. Por que é muito importante? A CPA vai ser um órgão que atua com autonomia, para poder avaliar todas as dimensões necessárias preconizadas pelos Sinais. Portanto, a atribuição principal da CPA, ou o papel de vocês, que é muito importante, é conduzir os processos de avaliação interno das FATECs, bem como sistematizar e prestar as informações que são solicitadas pelo INEP. Porque lá na frente, quando vocês fizerem os relatórios, esses relatórios vão ser postados, ou seja, a gente vai fazer um upload no sistema EMEC, que faz parte aí da regulação do Sistema Federal de Educação Superior. E qual é a relação da CPA com a CESU? A relação da CPA é que cada unidade vai ter sua CPA e a CESU vai dar suporte para essas CPAs, atuando aí em conjunto, principalmente
para consolidar os dados de todas as unidades e, quando couber, né, fazer a interlocução com os órgãos de regulação, supervisão e avaliação. Ou seja, invariavelmente a gente já faz esse trabalho, né, fazendo uma mediação ou, como eu disse, a interlocução com o MEC, né, com o sistema Censo. A gente está sempre aí para dar esse suporte. A primeira etapa, que a gente acredita que vocês já tenham concluído, era a etapa de preparação da CPA. Então, essa etapa, o dirigente ou o diretor, né, indicou alguns membros, esses membros tiveram que passar por uma aprovação da congregação e, após a aprovação da congregação, foi encaminhado para a CESU, né, a formação da CPA de cada unidade, ou seja, a formação das CPAs das 66 unidades FATEC do Centro Paula Souza. Então, constitui-se nessa primeira etapa de preparação a própria CPA e inicia-se um trabalho de sensibilização da comunidade acadêmica. Informar a comunidade acadêmica para a importância da avaliação, que a avaliação tem como objetivo, não é um objetivo fiscalizatório, punitivo, é um objetivo de avaliar para buscar a melhoria contínua. É avaliar para detectar, fragilidades e potencialidades e nortear a gestão e o planejamento institucional da FATEC. E aí, fazendo essa sensibilização, na primeira etapa, a CPA se reúne para elaborar o projeto de avaliação, né, para pensar a avaliação que vai ser realizada pela CPA nas FATECs. A segunda etapa é a etapa de desenvolvimento da CPA. Né? As ações que ela vai empreender, tanto de sensibilização, as reuniões, né? Verificar os indicadores e instrumentos que ela vai utilizar para fazer essa avaliação. Ela levanta dados e informações, né, nessa segunda etapa, faz análise dessas informações para produzir relatórios. Esses relatórios produzidos pela CPA constituem-se em relatórios parciais e um relatório integral, ou seja, o ciclo avaliativo preconizado pelos sinais é de 3 em 3 anos. Portanto, o primeiro ano a gente faz um relatório parcial. Esse relatório parcial do ano de 2015 já foi feito e colocado, né, foi postado no sistema EMEC, pois existia uma CPA anteriormente do Paula Souza, que foi extinta em função da necessidade que essa CPA fosse instituída em cada unidade FATEC. E a partir da portaria dos CETEPs, que inclui as CPAs ou a implantação das CPAs nas unidades, essa foi extinta. Portanto, esse primeiro relatório parcial já foi postado no sistema EMEC, né? E vocês terão acesso. Na verdade, a CPA agora vai produzir o segundo relatório parcial, e aí, que vai ser postado ano que vem, 2017, e o relatório integral ou trienal, que será postado, né, ou pensado para ser postado no sistema em 2018. Portanto, é importante que vocês façam esse trabalho de sensibilização com a comunidade acadêmica e que, né, crie esse ambiente da avaliação para a melhoria, né, que não é uma avaliação fiscalizatória, porque sempre o momento de avaliação é complicado, não é? Mas a gente vai falar agora da terceira etapa. A terceira etapa, né, é a consolidação dessa CPA, porque não só deve haver transparência em todo o processo desde o início, com a própria sensibilização da comunidade acadêmica, como a CPA tem que ter o compromisso de divulgar os seus resultados, de tornar público para a comunidade acadêmica os resultados das avaliações que ela realizou, as análises que a CPA faz, né? Porque ela faz essas análises e vai colocar nos relatórios, mas inclusive fazendo apontamentos no sentido de gerar sugestões, de gerar contribuições para que o gestor, o diretor da unidade, possa verificar nessa análise de dados uma trajetória para o planejamento e desenvolvimento institucional da FATEC. Nessa terceira etapa, que é a consolidação, vocês vão emitir o relatório, vocês vão divulgar esses resultados e fazer aí um balanço crítico, né, das ações aí da CPA ou da própria avaliação que vocês fizeram na unidade FATEC. E é importante, né, a gente esclarecer como é que funciona a avaliação no Sistema Federal de Educação Superior. Porque essa CPA, né, surgiu do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES, e convém a gente falar aqui um pouquinho de como é feita essa avaliação.
Primeiro, a gente vai esclarecer que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a SERES, né, ela tem aí 3 dimensões, né? Ela tem uma que é a regulação, que é realizada aí por atos autorizativos, né, para os cursos de graduação, como credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. É claro que, como vocês sabem, quem regula os cursos de graduação do Centro Paula Souza é o Conselho Estadual. Nós já vamos falar também sobre isso, mas é importante a gente entender como o Sistema Federal faz, né, ou demonstra e apresenta aí o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Pois bem, então temos a dimensão de regulação e uma dimensão de supervisão, né, que vai aí zelar pela qualidade da oferta da educação superior no sistema federal. Mas a gente também tem, dentro dos sinais, o INEP, né, que é um instituto responsável pela avaliação do ensino e da educação superior. Então, constitui-se de um processo formativo e referencial também para a regulação, para a supervisão da educação superior. Ou seja, mas sempre pensando em promover a melhoria da qualidade. A avaliação no ensino superior, né, ela se constitui aí a partir do CONAS, que é o Conselho Nacional da Educação Superior, que coordena e supervisiona os SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os SINAIS, por sua vez, né, delega aí, como o MEC, ao INEP para conduzir essas avaliações. E dentre essas avaliações, uma que é importante que as FATECs participam é o ENAD. Mas o ENAD vai avaliar apenas o desempenho do estudante. E por isso a importância, né, da autoavaliação, da avaliação que a CPA faz, porque tanto quando temos visitas de comissões externas, como quando postamos no sistema EMEC, é um dos instrumentos que os SINAIS conta ou que contabiliza para avaliação de instituições e dos seus cursos. Dessa forma, a avaliação institucional, ou seja, a avaliação da IES, a avaliação da FATEC, vai identificar a missão, o perfil da instituição, bem como a sua atuação, né, na sociedade. E aí vai considerar diferentes dimensões institucionais, mas basicamente são 10 dimensões que os SINAIS preconiza, que mais adiante a gente vai mostrar para vocês. Mas também se constitui da avaliação dos cursos, portanto, o ENAD ele avalia desempenho do estudante, mas na avaliação dos cursos eles identificam o projeto formativo, portanto eles consideram projeto pedagógico, dentre outros instrumentos. E é bacana a gente também falar que depois vocês devem se familiarizar com os instrumentos de avaliação do MEC e INEP. E claro, o do Conselho Estadual também. E a gente já vai falar como é que essas questões convergem para a CPA. Ambas as avaliações, né, ou seja, avaliação institucional como avaliação de curso, se utilizam de instrumentos próprios para isso no sistema federal. Então vocês, ou aqueles que já conhecem ou atuaram numa outra instituição de ensino e receberam uma comissão do MEC, por exemplo, vocês viram que tem lá um instrumento que norteia e que tem indicadores para que eles façam essas avaliações. E lá nesses indicadores, né, vocês vão ter uma referência para entender como é que está a situação da FATEC que vocês atuam, ou seja, ajuda a gente a fazer um diagnóstico e entender também como é a avaliação externa. Porque a avaliação externa tem que se pautar nos mesmos requisitos e instrumentos. Dessa forma, gente, os SINAIS traz para a gente aí a autoavaliação como uma oportunidade da própria instituição de ensino fazer a sua autoavaliação e confrontar com a avaliação externa. Então veja que a importância da CPA e de fazer essa avaliação não é só, né, para cumprir um requisito legal. A avaliação que a CPA faz, ela constitui todo o rol de instrumentos e dimensões que o Sistema Federal usa para avaliação. Portanto, quando vocês forem avaliados pelo ENAD e de repente se gerar um conceito preliminar de curso, que eu já vou explicar, né, insatisfatório, a própria avaliação da CPA pode ser um instrumento aí para subsidiar inclusive um recurso ou uma contestação dessa avaliação. Então, as 3 dimensões que basicamente os SINAIS avalia, né, quando a gente fala, eles vão avaliar a instituição, eles vão avaliar o curso e eles vão avaliar o aluno. E aí a CPA deve pensar, né, também em elaborar suas avaliações nesses moldes.
Para a gente entender isso um pouco melhor, a gente tem que ver que quando a gente fala de avaliação institucional, os sinais preconizam 10 dimensões. A primeira dimensão, eles chamam e querem que a gente avalie a missão e o PDI, ou seja, o Plano de Desenvolvimento Institucional. A segunda é a política para o ensino, pesquisa, a pós-graduação e a extensão. A terceira dimensão vai tratar da responsabilidade social da instituição de ensino superior. A quarta dimensão vai falar sobre a comunicação com a sociedade, vai avaliar as questões de comunicação com a sociedade. A quinta dimensão fala das políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo. A sexta dimensão vai falar da organização e de gestão das instituições de ensino superior. A sétima avalia a infraestrutura física. A oitava dimensão vai avaliar o planejamento de avaliação, ou seja, vai avaliar como a CPA atua também, né, e os resultados que ela produz. E vai verificar, na nona dimensão, as políticas de atendimento aos estudantes. E a 10ª dimensão é a sustentabilidade financeira. Ora, vocês devem estar se perguntando como é que a gente vai avaliar essas 10 dimensões? Tem um material que foi enviado para vocês, né, que é um roteiro geral preconizado pelo MEC e INEP para a realização das avaliações da CPA. Esse roteiro é ótimo para balizar as avaliações. É claro que nós da CESU elaboramos modelos de questionários para serem enviados a vocês, junto com esse vídeo que produzimos para esta orientação. Mas isso serão modelos, vocês poderão inclusive incluir perguntas que vocês acham pertinentes à unidade de vocês ou a questões de regionalidade. Mas esse modelo que a CESU preparou e que a gente vai encaminhar é pensando justamente nessas 10 dimensões dos sinais. Então vocês vão verificar que quando acessarem aí o modelo desses questionários, eles estão divididos em 5 eixos e esses 5 eixos têm debaixo deles as 10 dimensões preconizadas pelos sinais. Vejam, gente, o MEC faz coleta de dados através do Censo da Educação Superior. Esse Censo da Educação Superior, os PIs das unidades FATECs é que preenchem todos os anos. O que são esses PIs? Pesquisador institucional, no caso do censo, e procurador institucional, no caso do sistema EMEC, que geralmente nas FATECs é uma única pessoa que atende, e geralmente as pessoas estão ligadas aí à secretaria acadêmica. Portanto, é importante um trabalho, né, e um diálogo, uma interlocução desse PI com a CPA, pois o PI é que tem, por exemplo, lá a senha do sistema que vai postar os relatórios produzidos pela CPA. Os dados do censo, né, eles também utilizam os dados de cadastro das instituições e aí vão usar também, aí vejam só a importância de vocês nesse processo, os dados gerados pela comissão própria de avaliação. Ou seja, a coleta de informações que os sinais faz é baseada no censo, no cadastro e no que as CPAs conduzem como processo de avaliação interna da instituição. Ou seja, sistematizam essa coleta de dados, fazem essas avaliações e isso vai fazer parte da coleta de informações que os sinais faz para avaliar as instituições de ensino superior. Quais são aí os indicadores de qualidade, né, que o Sistema Federal de Ensino Superior preconiza? Esses indicadores de qualidade estão previstos, né, no artigo 33B, da Portaria Normativa MEC, número 40 de 2007. Ou seja, esses instrumentos que eu estou mencionando e que estarão presentes aí nos slides que serão encaminhados a vocês, devem ser usados, né, como referência, ter uma leitura irreflexiva e uma interpretação para vocês terem um entendimento maior da questão da avaliação das instituições de ensino superior. Eles usam, né, como indicadores para a qualidade o ENAD. Mas vejam, como eu já falei anteriormente, o ENAD é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. E quando esse aluno vai fazer o ENAD, ele responde a um questionário socioeconômico que, inclusive, nesse questionário tem questões sobre a instituição de ensino em que ele estuda, como infraestrutura, entre outras questões. Esses questionários são públicos, estão lá na página do INEP. A CPA pode consultar para verificar o que é perguntado a esses alunos quando eles respondem ao questionário do ENAD.
Eles também usam como indicador de qualidade o que eles chamam de CPC, o Conceito Preliminar de Curso. E o outro indicador é o Índice Geral de Cursos, que esse sim, aí é atribuído à instituição, à unidade FATEC, ou seja, os cursos têm CPC e a unidade tem IGC, que é a média ponderada aí das notas dos cursos e mais algumas outros insumos aí que eles levam para avaliação. Mais para frente eu vou deixar claro e mostrar para vocês como é feito esse processo. Mas é importante ainda a gente falar e destacar, né, que a avaliação institucional, se ela é um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, né, dos SINAES, ela está relacionada com o quê? Com a melhoria da qualidade da educação superior. Está relacionado também com a orientação da expansão da oferta dos cursos, né, ou da própria educação superior. Está relacionado ao aumento permanente da eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social da instituição. E claro, né, o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais que uma instituição de educação superior tem que ter. E aí, né, eles vão verificando essas questões e demonstrando isso para a gente de forma que a gente entenda que essa avaliação é para fazer bem para a própria instituição, para que ela perceba, avalie, corrija e busque sempre a melhora contínua e a qualidade de seus cursos. Mas também é importante destacar que a avaliação interna, né, tanto institucional como dos cursos, é estratégico que a CPA adote os mesmos parâmetros aí, indicadores e conceitos dos instrumentos de avaliação in loco. Vejam, vocês vão fazer uma avaliação interna que se utiliza dos mesmos parâmetros, indicadores e conceitos da avaliação externa. Por isso é importante que vocês se familiarizem com esses instrumentos. E esses instrumentos darão base para vocês, né, focarem naquilo que tem que ser avaliado. Então é importante que vocês conheçam não só os indicadores, instrumentos e conceitos do Sistema Federal de Educação Superior, que também são públicos, todos os instrumentos estão lá no site do MEC e do INEP, principalmente, e, claro, né, os do Conselho Estadual. Mas talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que ele está falando tanto no MEC. Quando as FATECs começaram a fazer ENAD e posteriormente com o credenciamento de um curso de EAD que é feito pelo MEC, estreitaram-se as relações das FATECs com o Sistema Federal de Educação Superior. Então nós na CESU temos um trabalho constante e contínuo em fazer o alinhamento das diretrizes federais com as estaduais e as do próprio Centro Paula Souza. Portanto, gente, né, no intuito de melhorar a qualidade do ensino superior, é estratégico aí que vocês se familiarizem com esses instrumentos e usem como base e parâmetro para a avaliação que vocês vão realizar aí nas unidades. Porque vocês, como CPA, vão fornecer ainda aí resultados, né, e relatórios que, como eu disse, pode ser até ser utilizado para confrontar uma avaliação que vocês entendem como insatisfatória. E os cursos, né? Como é que é a avaliação interna dos cursos? Né? A CPA deve considerar nessa avaliação, primeiro, a organização didático-pedagógica. E como eu disse, nos instrumentos de avaliação da educação superior, que estão lá no site do INEP, a gente tem lá os indicadores por dimensão, do mesmo jeito que eu estou trazendo para vocês. Portanto, na avaliação interna dos cursos, organização didático-pedagógica, corpo docente, instalações físicas, ou seja, infraestrutura. Basicamente são essas as três dimensões que o instrumento de avaliação vai mostrar para vocês de forma detalhada. A avaliação da CPA, né, deve ser entendida não como uma avaliação de satisfação quanto aos cursos. A CPA tem um foco específico pautado nas 10 dimensões dos sinais. Portanto, as CPAs não devem ser confundidas aí com avaliações que vão identificar índice de satisfação. Tampouco avaliar a frequência ou assiduidade e desempenho individual de professores ou dos técnicos administrativos. As diretrizes da CPA e dos sinais apontam para a gente que a CPA avalia o corpo docente como um todo e não o professor. A CPA avalia o corpo técnico administrativo como um todo e não o funcionário. Não se esqueçam que nossa instituição tem uma outra avaliação institucional, que é o WebSci. A avaliação da CPA, o roteiro, né, que foi enviado para vocês, deixa claro e aponta direitinho como vocês devem realizar essa avaliação. Vejamos agora
os indicadores de qualidade da educação superior com uma forma detalhada para que vocês possam entender o processo, né, como um todo, como é feita essa avaliação. Então lá, a gente falou, né, que os alunos concluintes vão lá fazer uma prova de ENAD, que vai medir o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Então esses concluintes vão lá fazer essa prova e os ingressantes, que antigamente faziam a prova, hoje não fazem, mas são inscritos como ingressantes. Por que também se inscreve os ingressantes? A ideia da avaliação dos sinais era medir, né, como é que esse aluno entrou e como é que ele saiu, qual é a diferença nesse sentido. Mas esses concluintes vão fazer uma prova que vai gerar o conceito ENAD. Esses concluintes vão responder o questionário do estudante. E esses concluintes também vão, né, compor o que eles chamam de IDD, que é um índice ou indicador, na verdade, de diferença entre o desempenho observado e o esperado desses alunos. E eles querem comparar isso com os ingressantes. Existe aí uma premissa, inclusive, do MEC adotar o Enem como indicador para fazer essa diferenciação depois, né, com o ENAD. Mas voltando, né, então os concluintes fazem a prova, geram um conceito de ENAD. Os concluintes preenchem um questionário socioeconômico, onde estão avaliando, dentre outras coisas, a infraestrutura da unidade onde estudam. Isso, né, atrelado aí ao IDD, é que vai gerar o tal conceito preliminar de curso. E esse conceito preliminar de curso também vai ser composto com a avaliação do corpo docente. Ora, como é que eles avaliariam o corpo docente? Eu não disse a vocês que eles fizeram o censo? Eu não disse a vocês que no sistema EMEC, né, a gente tem outros dados? Isso é feito um cruzamento de dados. Por exemplo, no caso dos docentes, o cruzamento é por CPF. E aí eles avaliam a questão de jornada de trabalho, avaliam a questão de titulação, né? Vocês vão ver nos instrumentos lá como é que eles avaliam o corpo docente. Enfim, tudo isso para gerar o CPC, o conceito preliminar de curso. E os sinais preconiza que depois soma-se aí a avaliação de uma pós-graduação e o conceito preliminar de curso para poder gerar o IGC, o Índice Geral de Cursos, que aí sim é atribuído uma nota, né, um indicador para unidade. Ou seja, a gente tem que ficar atento aos princípios fundamentais dos sinais, mas é preconizado pelo próprio MEC, INEP e pelos sinais que vocês pensem e olhem para a instituição de vocês, que vocês avaliem, incluam questões que têm a ver com a identidade da instituição, com a regionalidade, com a interação dela com a comunidade externa. Portanto, né, a avaliação institucional das instituições de ensino superior, ela tem uma avaliação externa e uma avaliação interna. Temos a avaliação dos cursos de graduação e a avaliação do desempenho dos estudantes. E isso tudo é que vai aí gerar, né, o indicador de qualidade dos cursos e posteriormente da instituição. Portanto, né, convém um pouco a gente voltar a falar, e claro, nos slides vocês vão poder verificar isso passo a passo. As 10 dimensões preconizadas pelos sinais. São elas que vão dar base para a elaboração dos instrumentos de avaliação. Inclusive, claro, como eu já disse, o modelo que será enviado a vocês é com base nessas 10 dimensões. Ou seja, as mesmas dimensões avaliadas aí, ou preconizadas pelos sinais. O material que foi enviado para vocês, que é um roteiro, né, com orientações gerais para o roteiro de autoavaliação das CPAs, ele traz todo esse processo que eu comentei com vocês de forma detalhada. Mas exclusivamente no capítulo 4, né, a partir lá da página 13, eles vão detalhar cada uma dessas dimensões dos sinais, fazendo aí perguntas norteadoras que vão embasar vocês para elaborar os instrumentos de avaliação de cada dimensão. Eles vão chamar lá de núcleo básico e comum, né? Núcleo de temas optativos e um núcleo de documentação, dados e indicadores onde vocês podem tirar aí as referências para a avaliação de vocês. Esse material, que é o roteiro, né, que foi disponibilizado, ele é bem didático, é como se fosse uma cartilha para orientar a inserção, a consolidação, o estabelecimento das CPAs nas instituições de ensino superior. Portanto, né, a primeira etapa, que foi a etapa de preparação, vocês foram constituir a CPA, aprovar na congregação, e agora qual é o próximo passo? Né? Entendemos que vocês também já iniciaram a sensibilização,
divulgar nos murais, no site, nos canais de comunicação que vocês têm na instituição, sobre a importância da avaliação para buscar melhoria contínua, sobre a importância do trabalho da CPA e da colaboração do segmento discente, docente e técnico-administrativo. E, inclusive, como vocês sabem, né, na composição da CPA tem aí um membro da comunidade externa. Portanto, entende-se que nessa primeira fase vocês constituíram a CPA, vocês começaram a elaborar as regras e o projeto de avaliação e iniciaram um processo de sensibilização. Importante, nunca se esqueçam de registrar todas as reuniões que vocês fazem nas atas da CPA. Isso tem que ser documentado. Registrem em ata todas as reuniões que vocês realizarem nas CPAs. A segunda etapa, que é a de desenvolvimento, é onde vocês vão empreender as ações, né? Vão aí avaliar, né? Levantar mais dados e informações e analisar essas informações. Então a ideia é que, com o envio desse material para vocês, vocês iniciem no mês de outubro esta avaliação, para que a gente possa ter aí até o mês de novembro, né, essa avaliação concluída e vocês possam começar a análise dos resultados da avaliação proposta por vocês. A análise desses resultados vai constituir depois a elaboração dos relatórios da CPA. E aí, feita esta análise, é claro, a CPA pode e deve sugerir, contribuir, apontando melhorias que são necessárias para a instituição, né? Melhorias para a FATEC. Então vejam que o trabalho da CPA, né, ele ajuda, ele nutre a gestão, ele auxilia a gestão da unidade. Portanto, deve ser um trabalho pensado e ter uma interação e interlocução com a direção, com os PIs, como eu disse anteriormente, com os coordenadores de curso, enfim, com os gestores dos cursos e das unidades FATECs. Feitas essas análises das informações, elaborados os relatórios, né, a gente passa para a terceira etapa, que é a consolidação da CPA. Ou seja, onde vocês vão gerar relatórios oficiais dessa avaliação, que aí sim esses relatórios vão ser postados no sistema EMEC e que se tornam públicos, né, ou seja, tanto para a comunidade acadêmica da unidade onde vocês atuam, como para o Sistema Federal de Educação Superior. Esse relatório tem que ser amplamente divulgado nessa comunidade, né, para que as pessoas vejam os resultados do trabalho da CPA e elaborem aí depois, né, um balanço crítico sobre essa avaliação, portanto apontando fragilidades, potencialidades, né, indicando sugestões e contribuições para que o gestor da instituição de ensino possa promover as melhorias preconizadas aí pela avaliação que vocês realizaram. A próxima fase, né, para elaborar os roteiros, a gente encaminhou modelos de relatórios para vocês. Esses modelos, na verdade, são os relatórios realizados pela CPA do Centro Paula Souza, que foi extinta com a publicação da portaria que aponta para a implantação das FATECs nas unidades. Ou seja, entendendo as FATECs como faculdades isoladas, cada FATEC tem que ter a sua comissão própria de avaliação. Queria agradecer a todos vocês, eu gostaria de passar essas informações primeiramente e deixar a CESU aí à disposição de vocês, mais especificamente em meu nome, né, André Brown, podem me procurar lá na CESU, que a gente está à disposição para dar todo o suporte e para o andamento do trabalho das CPAs. Mas temos a certeza que vocês farão um bom trabalho, né, com a comissão elencada aí pelos diretores para a primeira constituição de CPA nas FATECs. Muito obrigado e um bom trabalho a todos vocês.